Fala, turma. Falar do TRBL11, saiu o relatório fresquinho aqui da gestão. Será que é uma oportunidade ou não para entrar no TRBL11 nesse momento? Vamos entender por que eu estou vindo com esse questionamento, né? Você já deve saber lá dos problemas com os Correios, é coisa do ano passado, saíram, não pagaram, tem uma pancada aí para receber. E vamos dar uma olhadinha aqui a respeito do TRBL. Antes de eu falar do TRBL, me permita aqui por um minutinho, falar desse meu relatório, relatório com os 25 fundos para se ter em carteira. Não é para você ter os 25 fundos na carteira, mas é um relatório que vai te orientar a escolher os 25 fundos que eu entendo que são bons para se ter em carteira. Eu coloquei aqui dos fundos mais conservadores aos fundos mais arriscados, seja tijolo ou papel. E esse aqui é um relatório que eu atualizo uma vez por ano. Então, todas as informações que vão mudando ao longo desse ano, eu pego e atualizo a respeito dos fundos que estão aqui dentro. Então, caso no ano que vem você compre esse relatório, por exemplo, esse ano, estrutura, monta sua carteira com base no que está aqui, ou utiliza o relatório para te auxiliar com os fundos que você já tem, no ano que vem, se tiver uma atualização de entrada ou saída aqui de dentro, perdão, de entrada ou saída não, né? Uma atualização sobre os fundos que estão aqui dentro, você não paga para poder baixar a atualização do relatório de novo, não. Você guarda o link, obviamente, do Hardmark, teu acesso, e você vai lá e baixa uma atualização do relatório. Custa R$ 29,90, pagamento uma vez. Então, acredito que esse relatório vai te auxiliar bastante aí para dar os primeiros passos ou para te orientar caso você já invista, né? Qual o melhor caminho a seguir, tá? Falando do TRBL11, vamos dar uma olhada nas principais novidades. O fundo mudou bastante o relatório e tem bastante informação aqui por causa da saída agora definitiva dos Correios, né? O que eu deixei em destaque aqui, que o TRBL11, quando surgiu, ele veio com essa ideia aqui, né? Estratégia Last Mile, maior parte dos imóveis localizados em um raio próximo das principais capitais. Isso é interessante. O HSML, ele faz isso. O HSLG, perdão, HSML de shopping, né? O HSLG, ele faz isso. Tem essa ideia de ter os ativos em last mile. O TRBL também surgiu com esse foco, né? A questão é que ele não conseguiu crescer. Eu lembro que anos atrás eu analisava esse fundo para ter em carteira, acabei não colocando, porque eu optei por outros fundos imobiliários, mas sempre me coçou um pouquinho a mão para ter o fundo por causa dessa estratégia, né? 5 ativos, 188 metros quadrados de ABL, 10 inquilinos, 31% de vacância. Agora o Correio saiu, então a vacância aqui, ela existe, quer dizer, já existia, né? Só que os Correios ainda estavam lá. Ela salta para 31%. A média de vencimentos contratos, o patrimônio líquido do fundo, etc. Né? Informações aqui do fundo. Vamos passar para cá. Desempenho no mês. No mês de agosto de 25, o fundo apurou uma receita de 3 milhões ou 0,40. Com isso, o fundo fechou o mês com um resultado de 2 milhões e 33 ou 0,30. Conta como parte do resultado extraordinário advindos o lucro da venda dos ativos do Rio de Janeiro. Né? O fundo em agosto foi divulgado o pagamento de 0,60. Isso aqui obviamente não é recorrente, está longe disso, na verdade. A gestão segue projetando a manutenção desse patamar ao longo do semestre, tudo mais constante, considerando a cotação de 62,61, um yield aqui de 11,50, considerando esse 0,60 que até o fim do semestre desse 2025 deve ser mantido. De novo, isso não é recorrente, né? Está longe disso, né? Foi concluída em 18 de agosto a entrega das chaves do Centro Logístico Contagem, até então locados pelos Correios. A vistoria da saída foi realizada em conjunto com o locatário e o laudo técnico da reparação e reembolso enquanto-se em fase de elaboração. O valor em cobrança é de aproximadamente 328 milhões, abrangendo a multa rescisória. Então aqui a gestora explica aqui que agora eles vão entrar na justiça, já estão entrando, encaminhando, mas agora definitivamente os Correios saíram do imóvel, estão devendo 328 milhões aqui. Obviamente vai ser cobrado todos os juros que tem para ser cobrados, conforme o processo se atrasa. A questão vai cobrar dos Correios que estão quebrados. Esse é o problema. Correio, uma empresa pública, né, tem os dois lados. Né? Tem um lado que o Estado ele pode dizer assim, tá, perdemos na justiça, vamos colocar a grana lá, vamos tirar de outro lugar e arcar com as consequências da cagada que a gente fez lá de gerir mal a empresa, né? Ah, mas o imóvel ele caiu, o imóvel caiu não, o imóvel teve rachaduras, apresentou problemas. Para quem acompanhou o TRBL, viu que não teve nada disso. Teve um problema lá no imóvel, nada que afetasse a estrutura principal, que eles chamam de nave, né? O galpão principal, foi logo resolvido. Tinha um prazo ali de 3, 4 meses para resolver, o fundo resolveu antes. Então não tinha motivo para o Correio devolver. A verdade é que a gente viu que logo em seguida o Correio fez uma locação lá com o BRCA11 num imóvel menor, pagando um preço maior
lá no BRCA11 em relação ao que o BRCA11 tinha com outro locatário. Então a gente vê que aqui houve uma má intenção dos Correios. Então aqui, esses 328 milhões entrando para o fundo, vamos imaginar, no próximo semestre, lá em 2026, imaginando que a justiça fosse rápida, é só imaginação mesmo, né? Porque a gente já sabe que isso não vai acontecer. Essa grana entrando aqui e o fundo fazendo locação, a cota do TRBL, fazendo locação nesse imóvel, a gente já vai ver aqui que o fundo fala mais, fazendo locação nesse imóvel, que hoje está vago, convenhamos, né? A cota provavelmente vai saltar, porque o TRBL tem alocação, teria alocação lá desse imóvel no TRBL, no imóvel em Extrema, que era do Correio, locou lá, está recebendo a renda lá e ainda tem 328 milhões que ele vai provavelmente, em algum momento eu acredito que, por mais que a nossa justiça, nossas leis aqui, elas são bastante falhas em muitos aspectos, eu acho que um contrato atípico, bem formado, aqui vai ser causa ganha do TRBL, acredito eu. Né? Porque se não for, todos os contratos atípicos que nós temos nos fundos imobiliários, não servem para absolutamente mais nada. Então eu acredito que, para manter o mínimo de segurança, esse contrato aqui tem que vir a favor, esse processo a favor do TRBL11. E caso aconteça, que eu espero, esse pagamento provavelmente vem parcelado. Então o TRBL provavelmente teria meses e meses, anos provavelmente, recebendo um extra, né, que vai ser distribuído aí para o cotista. Nesse patamar, chegando nesse patamar, locando o que tem aqui, recebendo essa grana toda, a cota do fundo aqui provavelmente ela iria disparar, né? Deixa eu só ver um negocinho aqui, que eu nem abri. Tá aqui, né? TRBL, cota 59, tem um valor aqui de desconto de 31%, então tem um valor significativo ainda de desconto, mas acredito bastante aqui que essa cota subiria bastante. Mensagem aqui, né? Em função da rescisão contratual, foi aprovada na Assembleia dos Credores a substituição do lastro do CRI da série 511, que estava ali nesse imóvel locado para os Correios. Né? O novo lastro passa a ser formado por contratos com a Braskem, Cromos, Sherwin, Williams, Ambev, todos eles atípicos, Futura Tinta, e por cerca de 20% dos recebíveis da venda dos imóveis de Duque de Caxias. A alavancagem permanece em um patamar saudável abaixo de 20%. Essa parte aqui vocês têm que ignorar, tá? Não só para o TRBL, para todo o fundo. Quando o gestor escreve ali, a alavancagem está abaixo de 20%, ela está saudável. Isso não diz nada. Já falei em outros vídeos. A alavancagem saudável é aquela onde o fundo ele tem mais caixa do que a dívida. Ou está muito próximo. E ele tem condições de vender rapidamente algum imóvel, fazer uma emissão. Isso é alavancagem saudável. Né? Fora isso, não tem nada esse papo de é 20%, é 5%, é 10%. É preciso olhar todo o contexto do fundo para entender se ela é de fato saudável ou não. O novo fluxo de amortização resulta em uma redução da alavancagem nos próximos 12 meses. A composição do lastro entre aluguéis e recebíveis das parcelas remanescentes das vendas dos imóveis do Rio de Janeiro deverão reduzir o saldo dos CRIs de 130 para 95. A gente já vai ver ali na alavancagem. O fundo ele recebeu a quarta parcela, ele recebeu 4 parcelas da venda daqueles 2 imóveis lá no Rio de Janeiro. Se eu não estou enganado, venda por 246 milhões, o fundo ele vai receber 6 parcelas, já recebeu 4. O lucro aqui foi de 64 milhões, ou 10,05 cota. E é por isso também que ele vem mantendo essa distribuição atual ali dos dividendos. Né? Capacidade técnica do imóvel, isso aqui é muito interessante, é por isso que eu digo. Vocês têm que olhar, quando vocês investem, vocês estão investindo em imóveis, não em yield. Deveria ser assim, pelo menos. A estratégia inicial prevê a divisão do galpão em até 4 módulos. Com áreas mínimas com cerca de 10 mil metros quadrados por ocupante, preservando eficiência operacional e padrão do imóvel. Considerando viabilidade técnica e econômica para essa modulação, os custos para ajeitar, caso de fato o imóvel seja dividido em 4 módulos aqui, vai gerar aqui uns 6 milhões de custos, considerando a separação, máximo de 4 módulos, valor possível de ser arcado hoje com caixa do fundo. Entendemos que os módulos com essa média são atrativos para a demanda da região e devem ser absorvidos com celeridade. É importante destacar que a leitura da demanda que vai ditar a modulação, sendo certo que vamos buscar a alocação que combine melhor rentabilização do metro quadrado do imóvel, contratos seguros com boas empresas de diversificação. Então, o fundo está trazendo aqui, o gestor, algumas localizações, no HGLG, por exemplo, aqui, né, a Shopee recentemente alocou 9 mil metros quadrados, 29 mil metros quadrados, 18 mil metros quadrados em outros fundos, né, a região com os imóveis, o que foi locado ali. Aí a gestora traz aqui, que recentemente eles contrataram a CBRE, né, que é uma empresa aí para buscar fazer a alocação. Então eles têm, inicialmente, aqui 3 empresas que vieram olhar o imóvel.
Uma empresa que tem o potencial de ocupação de 30 mil metros quadrados, a empresa 2 quer talvez locar 100%, a empresa 3 ocupação potencial de 12 mil metros quadrados. O que eu entendo, né, que deveria ser feito? Mas quem sou eu de novo para dar pitaco nesse tipo de negócio? Deveria alocar para mais empresas ali dentro. Se vão dividir, caso seja a ideia de dividir em 4 módulos, você tem 4 empresas ali dentro. Você dilui mais a tua alocação. A empresa 2 ela quer a totalidade do galpão. Pô, se é para botar a totalidade do galpão, então tem que fazer aquilo que o gestor explicou aqui em cima, né? Que ele vai analisar de repente um metro quadrado mais caro. Então cobrar tem um risco de novo de tu ter só um inquilino ali, talvez cobrar um pouquinho mais. Só que vai na contraindicação, né? A tendência é que contraindicação não, é contra-intuitivo isso, no sentido de que se vê uma empresa que vai alocar 100% do imóvel, ela provavelmente vai pedir algum desconto. Né? E aí tem que ver o metro quadrado do entorno, como está toda a região, se tem algum galpão na região que sirva para essa empresa 2 aqui, né, que iria alocar 100%, o TRBL diz, não, 100% custa tanto, e a empresa diz, olha, é muito caro, a gente vai ver em outro lugar, aí tem que analisar se próxima à região tem um imóvel com esse total de metros quadrados que tem aqui, né? Mas eu penso que em questão de diversificação para o cotista, o ideal seria pegar com uma empresa 3, né? 12 mil metros quadrados, a outra com 30, e assim vai, né? Alocado de repente desse jeito, né? O imóvel de contagem classificado como AAA, aqui está as especificações. Olha só que legal isso aqui. Essa combinação de características técnicas e localização diferenciada torna o ativo especialmente adequado para operações de logística de última milha, centro de distribuição e setores que exigem controle de temperatura, como farmacêutico, alimentício e cosméticos. Isso é bem legal, né? Porque tu consegue ir além daquele varejo tradicional, Shopee, Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, né? Tu consegue ir além disso aí, né? Então é um imóvel de fato de extrema qualidade. Estimamos que a locação das áreas seja concluída em até 12 meses, preservando as premissas do resultado. O impacto das locações no resultado do fundo dependerá do tipo de locação, como a gente está vendo ali em cima, né? Se vai dividir ou não, das condições comerciais, eventuais desconto, carência, geralmente talvez tenha uma carência ali para a empresa por 1, 2, 3 meses, até ela se ajustar e tudo mais, e ritmo de locação. A projeção de distribuição do fundo na faixa de 0,60 por cota até o fim do semestre não incorpora receitas de locação desse ativo. Então ele vai pagar esse 0,60 aqui, certo? Muito pelo resultado da venda, né? Ele vem distribuindo lá aquele lucro para os cotistas. Aqui ele fala das obras, que está nos finalmente ali no contagem. Ainda nesse sentido, o fundo assinou um acordo extrajudicial com a parte vendedora desse imóvel pelo ressarcimento de 6 milhões que o fundo recebeu. Parece que ainda estava na garantia ali e tudo mais, então o fundo recebeu da parte vendedora 6 milhões. É uma parte, pelo menos, que entra para o caixa do fundo e ajuda o fundo ali a manter suas obrigações, né? Ajustes de ABL reportada, nada demais aqui, a gestora está informando que quando tinha um contrato com os Correios, eles contavam o pátio, a área do pátio do empreendimento, mais a área alocada, né? Remunerava o pátio mais a área alocada, e eles estão falando aqui que a partir de agora eles vão mudar isso aí, né? Com a rescisão, passaremos a refletir as comunicações apenas a metragem do habite, que é de 52 mil metros quadrados, a parte lá do galpão. Por que investir no TRBL? Aqui a gestão ela coloca as razões, né, de investir no TRBL11. A alavancagem ela permanece abaixo de 20%, nos demais ativos o fundo mantém qualidade operacional e estabilidade contratual. O One Park está estabilizado, sem vacância a período prolongado. No Guarulhos Logístico, o mercado aquecido do Guarulhos abre espaço para revisionais. O contrato com a Ambev vence apenas em 27. Além disso, os recebíveis da venda do Duque de Caxias reforçarão o caixa em 2026, sustentando a renda. Não é motivo para investir no fundo, convenhamos, né? Lógico, o gestor ele vai trazer aqui a visão dele, vai defender o fundo e tal, mas isso aqui não é motivo para investir no fundo. Entendo que o cotista ele vai olhar o desconto que tem hoje, né, em relação ao VP, então ele olha o mercado a 56, 57, isso dá um yield de 1%, pelo que está pagando, a gestão está trazendo que vai pagar em todo esse semestre e talvez no semestre um pouquinho do ano que vem. Não é por aí, a gente tem que olhar o contexto inteiro, então vamos dar uma olhada ainda aqui no fundo. Busca a cobrança dos 328 milhões, cobrando isso aqui aí eu entendo que o fundo vai ter outra cara, mas eu já vou falar mais disso. Vale mencionar que o fundo fechou o mês de agosto com uma valorização de 17%. Obviamente estava bem descontado. Esse é o ponto, eu vou abrir uma brecha aqui para falar o seguinte, esse aqui é o ponto em que quem aporta muito pode ganhar dinheiro, no curto prazo. O
o fundo, deixa eu pegar aqui a cotação. Cadê aqui, cotação? O fundo ele estava com desconto, né? Bem significativo. Né? A gente pega aqui, agora negocia 59, deixa eu abrir um pouco mais o período aqui. 2015, não, opa, perdão, vamos lá, 21, 21, 21, aqui, né? 24, 58, 60, 60, 60. Aqui que ele caiu um pouquinho mais, é 53, né? Em agosto, 53. Ele está 59 agora. Então aqui, esse é um fundo que... Deixa eu manter assim que eu quero falar sobre isso aqui. Esse é um fundo que quem comprou lá, para cá, teve uma valorização de 17%. Só que eu vou muito contra isso aqui. Por quê? Porque se você faz aportes pequenos, 300, 500, 1.000, coloca ali, R$ 2.000. Tu aporta todo mês R$ 2.000, que é um valor muito significativo, tá? Muito. Aí adiciona 17% e vê o resultado. Faz sentido? Você comprou, deixou de comprar outros, porque se o TRBL subiu 17, outros bons fundos também subiram. Então você deixou de comprar outro fundo visando o longo prazo para ganhar agora 17%. Só que assim, né? Você vai vender, você ainda tem que descontar os 20% do imposto que você vai pagar sobre esse lucro. Então, para quem faz aportes pequenos, isso aqui não faz sentido, tá? De seguir esse tipo de giro com potencial de ganho e tudo mais. Pelo menos é assim que eu penso, tá bom? Resultado atual. Aqui o fundo está trazendo o recorrente que vai vir. O resultado recorrente, já considerando os custos operacionais do fundo, despesas com vacância, com juros do CRI, e desconsiderando a alocação do imóvel contagem, é de 0,27. Esse é o resultado, tá? Entre as projeções para 25, que afetam o resultado do fundo, existe ainda a despesa extraordinária do pagamento da correção da última parcela pela aquisição do CRI Logístico, aqui o Guarulhos, né? Que é prevista agora para outubro, cujo valor médio estimado é de 0,5. Para 26, considerando as possibilidades de novas locações e redução dos custos de vacância, vislumbramos o impacto de cerca de 0,25 cota mês, com locação total e condições comerciais consistentes atualmente. Ou seja, em um cenário conservador, sem locações novas em Contagem, o resultado é de 0,86. Só que temos que entender isso aqui, né? Veja, receita contratada 0,43, venda do Duque de Caxias que vai entrar em 26, 0,55. Aqui a receita pelo caixa que ainda vai ter esse 0,3, né? Mas o caixa está diminuindo. E aí temos as despesas gerais aqui. Então o resultado é de 0,87. E potencial ainda de 0,21 em Contagem, indo a 1,08. Só que veja que nós temos aqui em 2026 resultado mais não recorrente, mais possibilidade de novas locações. Algo que para cá é resultar recorrente, mais possibilidade de novas locações. 27, aqui acaba. Não tem mais. Né? Que é a grana que está entrando ali pelas vendas daqueles 2 imóveis que eles fizeram, certo? Então isso aqui vai acabar. Então tem que ficar atento, né, nessa parte, não achar que, nossa, né? A gente vê inclusive aqui, né, em julho, receita de vendas de imóveis, 20 milhões, agora para esse mês não. E aqui, resultado por cotas, 2,78, que teve em julho, agora 0,30 no fundo aqui. Tem o resultado do fundo e tudo mais, de passar essa parte toda aqui, liquidez. Aqui nós temos o detalhamento do balanço. Então a gente vê como é que está o fundo, né? Sociedade de cotas, isso aqui é o imóvel TRBL, o imóvel de contagem, parte de todo o imóvel está numa SPE aqui dentro, tá? Então esse aqui é o balanço inicial aqui do fundo, ele tem aqui para pagar esses 191 milhões. E aí a gente vem para cá, que é aqui na alavancagem. Eu já volto para falar disso aqui, já volto, vamos falar para cá, né? Aqui, o fundo ele tem cronograma de amortização. Para 25 e para 26, ok. O fundo ele tem ali, pelo que ele tem para receber, ok. Né? 27, ele tem um pouco menos para receber. Para pagar aqui no cronograma de amortização anual. Né? A questão é a não locação daquele imóvel e o resultado do fundo, né? Em relação aos dividendos que ele vai poder distribuir se ele não locar. Acabou todo o dinheiro de venda, que ele vendeu aquele imóvel e tudo mais. A gente olha aqui no informe mensal, a gente vê que ele tem 198 milhões, 131 aqui por securitização e 59 por obrigação. E o que ele tem a receber ainda aqui, né? Por venda de imóveis, 102 milhões, e aqui eles colocam outros valores a receber por 72 milhões. Então quase que chega aos 199. Então assim, daria esse 143 aqui, não dá para considerar, tá? É um dinheiro que não dá para considerar, porque como eu disse, isso está dentro da SPE que está lá naquele imóvel de contagem. E aí considera os 51 milhões aqui do fundo, ele tem um respiro tranquilo para ir pagando isso aqui, né? Sem precisar desesperadamente fazer alguma venda. O problema, eu não vou nem chamar de problema, mas já estou chamando aqui,
É o seguinte, a gente pega essa cotação do fundo aqui, a gente vê aqui que em questão de valor patrimonial, ele tem um desconto bem significativo aqui de 31%, e aí a gente pensa o seguinte, a Selic caindo, o fundo se recupera sim ou não? Eu entendo que se o fundo conseguir, com agilidade, a justiça for ágil, ele conseguir colocar aqueles 328 milhões a favor dele, ganhou, a justiça deu, e a partir sei lá, junho de 2026, ele vai começar a receber pagamento dos Correios, até quitar aqueles 320 e poucos milhões, 328, tem tudo para crescer muito essa cota do fundo, tem tudo para ele ajustar de vez a casa aqui, e aí, consequentemente, fazer uma emissão. Não conseguiu locar aqui em Contagem, não conseguiu agilizar lá, né, o processo ali para ganhar dos Correios. A Selic vem caindo e o dividendo entrar naquele negócio de diminuir ao invés de aumentar, a cotação aqui vai cair mais. E aí vai ser um problema para buscar lá. É lá que eu quero dizer o valor patrimonial do fundo para daí poder fazer uma emissão. Que assim, não vai adiantar só chegar no VP do fundo. Tem que ter um spreadzinho favorável ao fundo aqui, né? Porque outros fundos imobiliários vão estar fazendo emissão. Então, assim, eu estou supondo muitas coisas, obviamente tem que deixar acontecer. Como eu tenho uma ideia de investimento por longo prazo, eu analiso o contexto inteiro. Né? Mas eu sei que tem gente que gosta de verificar se é uma oportunidade para entrar e aí depois vender esse fundo. Eu não sugiro fazer isso, principalmente pelo que eu expliquei agora aqui em cima, né? Se você faz aportes pequenos. Tá? Mas eu estou dando meu ponto de vista, para caso você seja um daqueles que quer investir dessa forma, então esses são os pontos para você levar em conta. Né? Agora, para você que investe no longo prazo, vamos dar uma olhada ainda no relatório aqui do fundo para daí tomar uma decisão. Né? A gente tem aqui esses imóveis hoje do fundo. Esse aqui é um baita imóvel, né? Sempre achei muito bonito, sempre gostei bastante. Esse aqui em Feira de Santana, a gente vê aqui que é um imóvel bem simplesinho. Os imóveis locados para Ambev geralmente são assim, bem simples. Né? E a gente vê que a Ambev ainda equivale a 14% da receita. Esse daí sim se torna um problema para o TRBL. De novo, problema que, entre aspas, o imóvel está ali, pode locar para outro inquilino, etc. Mas percebe que o fundo ele tem ainda esses problemas de concentração de receita. Então aqui no One Park, por exemplo, nós temos 59% de concentração de receita com esses locatários aqui. E aí, esse é um problema para quem quer viver da renda dos fundos. Você quer ter o TRBL 11 porque você gosta dos imóveis, confia na gestão e tudo mais, considerando o tamanho do fundo hoje, a diversificação dele tem que ter uma receita pequenininha, uma porcentagem do teu patrimônio investido pequena aqui. Porque se estender demais, vira problema. Né? Você pode, de uma hora para outra, a tua receita cair de forma absurda. Então eu vejo que esse é um problema aqui do TRBL, não é nem essa questão dos Correios, nunca foi para mim. Né? A questão mesmo é o portfólio, que é pequeno. Aqui a gente tem esses contratos que vão vencer em 27, então a gente tem 20% dos contratos vencendo ano que vem. Vocês viram ali que o gestor ele trouxe o potencial de resultado para 2026, sem locação e com locação. A questão é que aqui também pode não renovar, né? E aí é mais 20% da receita caindo. Vou dizer assim, que o fundo ele ainda respira bem por causa daquela venda, né, dos 200 e poucos milhões, lucro de 60 e poucos milhões, que é distribuído por cotista. E está entrando aquela grana para o fundo pagar. Então aquela alavancagem que a gente viu aqui embaixo, dos 200 e poucos milhões, né? Opa! Que o fundo tem, alavancagem aqui, né? Cronograma de alavancagem, 190 milhões que está aqui. O fundo ele tem uma grana a receber com a venda que ele fez e tudo mais, para ir pagar essa alavancagem, para não ferrar de vez o fundo, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido de alavancagem, ela é ok. A grande questão é, o TRBL11 consegue fazer emissão no futuro para melhorar essa questão de diversificação? Porque a gente está vendo muitos fundos grandes e outros nem tantos, que eram pequenos como o TRBL, que estão conseguindo crescer, fazer negócios, e o TRBL vem ficando para trás. E aí vem essa questão, lá no futuro, o mercado vai olhar para o TRBL de que jeito? Esse é o ponto aqui que eu levanto sobre o TRBL 11. Né? Ele pode até ajeitar a casa toda, no sentido de locação, vacância zerada, pagar ali de repente 0,75, 0,80, ok. Mas sempre vai ter esse risco de concentração de receita, que a gente viu aqui, né? Sempre vai ter. Não tem como escapar.
Pelo menos não com esse portfólio. Vamos imaginar que lá no centro logístico aqui em Contagem, ele loque para 4 locatários. Né? Ainda assim eles vão ter uma concentração aqui dentro. O Correio representava quase 50% da receita na época aqui. Né? Então esses são os pontos que eu vejo assim que o TRBL ele precisa melhorar para dizer assim, pô, é um fundo que se torna interessante. Porque a gente vai tendo outros fundos imobiliários interessantes. Né? Eu gosto dessa ideia de ter imóveis last mile, eu gosto de alguns imóveis que estão aqui dentro do fundo. Traz uma diversificação a depender da sua carteira de investimento para o investidor. Mas assim, é uma questão aqui que levanta sempre essa atenção, a falta de diversificação. É como eu falei em outros vídeos, a gente compara com os REITs americanos e a gente vê lá que os REITs americanos é coisa absurda, né? Diversificação por locatário com 4, 3% de receita, o locatário. E muitas vezes o locatário representa 4%, mas são em vários contratos. Então isso faz uma diferença absurda, tá? Mas fica aqui a atualização agora do TRBL11 e vamos seguir acompanhando todo mês aqui para ver aí como é que o fundo vai resolvendo. A gestão estima aqui que eles vão conseguir locar isso aqui dentro de 12 meses. Vamos ver se de fato acontece. O resultado tende a aumentar, a cotação tende a subir, dividendo um pouquinho maior, a cota tende a subir também. Né? Vamos seguir acompanhando aqui o fundo e informando vocês.